Olá, eu sou a Regiane Vidal, eu sou terapeuta ocupacional e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao bate-papo sobre a maternidade não dita. E hoje a gente está com a Carol e vou deixar ela se apresentar, que ela vai poder ser muito melhor do que eu, né? Então, Carol, brigadão, viu, por ter disponibilizado o seu tempo, que a gente sabe que tempo é algo muito precioso quando a maternidade está dentro dele e não é tão simples assim conseguir abrir esse espaço e manter às vezes, né? Porque os imprevistos do dia a dia assim são inúmeros. Então eu entendo que você conseguir estar aqui agora é um tempo muito precioso. Eu te agradeço muito, muito, muito por isso, viu? Então conta para mim aí um pouquinho qual o seu nome, mãe de quem que você é, como que a maternidade chegou aí na sua vida e qual que é o tipo de maternidade que você vive. Oi, tudo bem? Obrigada, Rê, por me chamar. Eu sou Carolina Ferreira, sou mãe do Pedro, do Lucas e do João. Eles têm 5, quase 3 e 1 ano. Então, é uma escadinha, né? A gente brinca que ano sim, ano não, a gente tem um filho. Esse ano seria ano de engravidar, não, senhor. Oh, Mas pelos últimos 5 anos é isso que vem acontecendo, né? Tô brincando. A maternidade para mim, eu não tenho dúvida, assim, que é um presente de Deus, né? Eu nunca tive o sonho, sabe, nossa, quero ter filhos. Não, não, não era um sonho, era um plano. Tipo, tá, vou casar, vou ter filho, mas eu não tinha esse sonho, não ficava brincando de boneca, sabe? Isso não fazia parte dos meus pensamentos mesmo, né? Meus pensamentos sempre estavam em outras coisas, assim. Era só um plano, não um sonho. E quando eu me vi mãe mesmo, nossa, me mudou completamente, assim. Foi transformador para minha vida, até porque eu vinha, quando nós decidimos, né, ter filhos, eu descobri que eu não conseguia engravidar fácil. Isso foi um grande choque, assim, porque a gente demorou quase 3 anos para conseguir engravidar da primeira vez, né? Então, algo que eu nem planejava, de repente agora eu quero, e aí, não, mas não é quando eu quero, né? Não é assim também. Então foi muito transformador. Maternidade foi com certeza um presente de Deus, e, e eu vejo muito que é, a nossa família ficou. É até ruim falar isso, né? Porque para muitas pessoas não é assim, mas para mim, para minha família, ela veio para completar mesmo, né? O nosso casamento, para transformar nossas vidas. O que nós somos hoje não se compara quem nós somos, né? Não só a família, mas individualmente. O que isso transformou em nós, nossa, não tem o que dizer, assim, somos outras pessoas. aquela frase, né, que fala, tem coisa que não adianta, só quando você vira mãe você vai saber de fato o que significa. Sim, sim. Legal. É, E então, pensando que de uma dificuldade para engravidar, e hoje mãe de três, super aí, fértil, né? super fértil, Super fértil. ainda aí com páginas em branco para de repente ano sim, ano não continuar. Não, não. Senhor, não, por favor. Brincadeira, né? E assim, pensando como hoje vocês assim, são considerados uma família com muitos filhos, né? Pensando na, na dinâmica social que a gente vive, no tempo que a gente vive, né? Nas escolhas e desafios que a gente precisa bancar assim na vida, vocês são assim exceções, né? Se a gente for parar para pensar no contexto Sim, sim. atual, né? E tem essa parte transformadora, né? Muito muito bacana que a maternidade ela vai fazendo com a nossa vida, mas também vem os perrengues, né? Os desafios e
principalmente aqueles que a gente não tem ideia de que fazem parte da maternidade, porque acho que quando você começa a idealizar engravidar, você começa a escutar de muitas pessoas, ai, que nossa, isso é muito legal, isso é muito difícil, nossa, isso super funciona comigo, isso não funciona, ai, você vai ver que quando você tiver e você fizer isso, fizer aquilo, como que vai ser legal, ou se não, isso está sendo difícil, faz desse jeito que vai dar certo, mas quando o, os três pacotinhos assim se concretizaram, ter os três ali na sua vida, como que foi assim essa questão de lidar com os desafios? Porque você passou pelo desafio da mãe de primeira viagem, ter um bebê com outro bebê praticamente ali, e ter um terceiro bebê com O um outro bebê bebê. e um finalizando ali a primeira infância, assim, agora, né? Perto de 35, ainda dentro da primeira infância, né? Então, como que você enxergou aí? Quais foram os principais desafios? Aqueles que ninguém te falou que você ia ter que enfrentar, ou que você nem Ai, imaginava. nossa, um pouco assustador de ver você falando, tipo, meu Deus, eu fiz isso mesmo. Que doida. Ai. Não, olha, é engraçado, né? A gente ouve que, ai, cada bebê é um bebê, cada maternidade é uma, né? E realmente foi muito assim. E eu percebi isso, as pessoas falam por causa do filho, que é outro filho, né? É outro filho, outra gestação, outro tipo de, um enjoo, outra dor de cabeça. Mas o que eu vejo para mim que foi muito diferente foi realmente quem eu era em cada uma delas, sabe? Então a mãe do Pedro era uma mãe, uma grávida, passando muito mal, muito preocupada. Eu tinha saindo do luto, né? Eu tinha perdido meu pai. Então as memórias que eu tenho dessa época é assim, sempre assim, nossa, eu tava muito mal, eu tava muito triste, tava feliz porque tinha conseguido finalmente engravidar, né? Depois de vários anos. Mas eu era muito preocupada, então eu lia tudo sobre maternidade, eu tinha muito medo do que ia acontecer. Quando ele chegou em casa, eu olhei para o Rafa, assim, meu marido, meu Deus, o que a gente vai fazer com isso? A gente precisa de uma enfermeira aqui, o que a gente faz, sabe? E aí no Lucas foi muito diferente, assim, o Lucas, ele precisou ficar, o segundo, né? Ele precisou ficar na UTI, que ele nasceu prematuro, teve que ficar 10 dias na UTI. Então, para mim, já foi, assim, desesperador. Quando eu fui para ele nascer, eu pensava muito no outro filho. Ai, meu outro filho tá sozinho. Por mais que tivesse com as avós, eu tava super preocupada. Tipo, ai, com ele, e agora, sabe? Então, a mãe muda. Não é só o filho que é o outro, né? A mãe muda. Então, eu tinha essa preocupação muito grande com o outro filho. E aí, ele precisou ficar internado. Então, eu ficava me dividindo, né? Ficava um pouco com um pouco com o outro, super preocupada com um, mas não parando de pensar no outro. E quando veio o João, isso mudou um pouco, porque eles tinham um ao outro, né? E eles são muito parceiros, assim, muito. Eles são muito amigos, eles estão sempre todo, o tempo todo juntos. Então, quando eu fui para ter o João, eu tava mais tranquila. Tipo, eles estão juntos, eles estão com as avós, eles estão juntos. Da outra vez deu tudo certo, eles sempre estão por lá, nas avós, vai continuar dando certo, né? E conseguir tá mais presente ali, pensando no neném que ia nascer. Então, acho que são três mães muito diferentes, né? A mãe do Pedro, do Lucas e do João. No dia a dia, não, né? No dia a dia sou eu com os três, mas eu acho que né, nessa questão emocional, das preocupações, também na criação, né? A mãe do Pedro, ela não dava doce de jeito nenhum. Ixi, eu vou entrar nos assuntos aqui que eu não sei se pode entrar, polêmicos. Pode entrar. Ixi, não sei quem está assistindo, o que pensa. Mas a mãe do Pedro não dava doce, era super preocupada com a rotina e fazia tudo certinho. A do Lucas tentou seguir, mas aí o Pedro já tinha dois, já comia doce. A do João, ela já não separava tanto a comida, assim, a comida, não em questão de doce, mas assim, não fazia uma comida tão separada, né? A rotina, ela ia mais encaixando, não era todo mundo tentando encaixar na rotina do neném, é o neném encaixando na rotina de todo mundo. Então foi, acho que esse começo da maternidade foi se tornando mais leve a cada filho, sabe? E eu acho que
as preocupações mudam também, né? Então eu tava muito mais. Já tava preparada, assim, né? A questão de, sei lá, começa a ficar doente, eu já não fico tão desesperada, já sei o que começar a fazer, já sei alguns sinais de quando levar ao hospital, né? Acho que isso vai mudando. Questão, acho que um outro ponto que me preocupou muito, né? Amamentar o Pedro foi muito difícil no começo. Então, quando eu tive o Lucas, eu tive muito medo de como ia ser. Fiquei muito preocupada, assim. Então, a primeira vez que ele veio mamar e que ele ameaçou não pegar, eu fiquei muito desesperada. Eu olhei pro Rafa, assim, comecei a chorar na maternidade. Ele, calma, é sua primeira vez, tudo. E foi super tranquilo. Foi super tranquilo, assim. Ele demorou uma semaninha para ajustar e tava mamando bem. E o João já nasceu mamando. Eu nem precisei fazer nada. Ele já veio, sabe? O Lucas ainda estava amamentando quando o João nasceu. Então, a minha médica, ela me recomendou parar. Então, toda Uhum. vez que eu descobri que eu estava grávida, eu parei. Então, o Pedro parou porque eu engravidei e o Lucas parou porque eu engravidei. Eu tive um sangramento no início, aí ela falou alguma questão de Ah, hormônios que era melhor eu parar. Então, eu parei por causa do próximo filho. mas e essa coisa assim do dia a dia mesmo, né? Tipo, de pensar, cara, dá conta de três crianças ao mesmo tempo que parece que tá tudo muito juntinho, é, são demandas diferentes e características diferentes, né? Tipo, às vezes você vê a diferença de semanas de uma criança para outra, você vê muita diferença, né? No comportamento, nos tipos de brincadeira, nas exigências, enquanto um quer, eu consigo fazer tudo, não me ajuda mais, o outro é independente, aí você precisando fazer o outro fazer rápido, porque, tipo, essas coisas, assim, do cotidiano, assim mesmo. Uhum. É, teve alguma coisa que você falou, assim, cara, isso tinha tudo para dar muito errado, deu muito certo, ou nossa, isso aqui é muito difícil, porque a gente vai pensando em várias coisas, tipo, sono, como que conciliar sono, né, que essas coisas assim no dia a dia, às vezes um tá dormindo, o outro acorda, e não pode tentar controlar o que tá acordado para não acordar o que tá dormindo, essas coisas assim do dia a dia, como que é isso na prática? É legal você falar isso, porque eu tive recentemente, assim, coisa de semanas, uma conversa com uma amiga minha que mudou, tá longe, e ela acabou de ter o segundo filho. E ela mandou mensagem: Meu Deus, como você faz para dar atenção? Porque eu sinto que eu não tô dando atenção que eu deveria pro mais velho, o neném, e eu tenho que ficar com o neném. E aí, o meu conselho para ela foi: Nem sei se é certo, mas foi o que eu fiz e que eu me senti em paz fazendo, sabe? O neném que acabou de nascer, ele não precisa da atenção que o mais velho precisa. Ele precisa de cuidados básicos, né, para sobreviver, tudo. Então eu consegui fazer dar certo aqui em casa, dá pro neném que precisa. Então eu troco a fralda, eu dou mamar. Na hora que ele tá dormindo, que é boa parte do tempo no começo, né? Eu tô com o mais velho, tô cuidando dele, tô brincando com ele. Então eu consegui dividir o tempo dessa forma, não me culpando, tipo, mas eu não tô dando atenção que eu dei pro outro. Então, essa questão de querer comparar como foi com o outro é impossível, porque era outra vida, né? É completamente diferente. Às vezes eu ainda fico pensando nisso, vem, né? Tipo, e agora? Mas uma coisa que meu marido fala pra mim que faz muito sentido aqui em casa, né? Mas agora ele tem um irmão. Quando era o outro, era só você. Agora ele tem muito mais, porque ele tem você e tem o outro. Então dá muito certo, assim. E foi isso que eu falei para essa minha amiga, né? Concentra a atenção, a atenção mesmo, né? Em quem tá precisando. E é isso que eu tentava fazer. Quando veio o Lucas, foi muito difícil, porque eu não sei o que eles faziam. Parecia que eles combinavam, que eles começavam a chorar ao mesmo tempo. E aí você fica tipo, aqui, ali, e que eu vou socorrer? Mas essa questão de quem tá precisando mais, né? Hoje em dia, nossa, é muito tranquilo. Assim, é uma loucura, mas na questão disso, para mim, está muito bem resolvido, sabe? Então, eles estão sempre juntos. Eu tento, desde o início, fazer uma rotina em que eles durmam em horários parecidos. Então, o Pedro ainda tem uma sonequinha da tarde, depois do almoço. Então, todos eles já sabem. Então, eles terminam de almoçar,
a gente faz um culto aqui em casa e todo mundo vai dormir. Às vezes um não quer, às vezes demora, mas eles sabem que é a hora disso, né? Então o João ele tem mais sonecas, né, durante o dia, mas essa soneca eu consigo fazer dos três juntos, graças a Deus. E horário de dormir e de acordar é o mesmo para todo mundo, né? Então, da noite. Então, eles vão dormir todo mundo no mesmo horário. Ah, não tô com sono. É hora de dormir. É hora de dormir, é hora de dormir. Então, todo mundo fica deitado na cama, mesmo que não dormindo, até o bebê dormir. Aí, o João dormiu, aí eu vou fazendo cada um dormir, se tiver mais dificuldade. E dá certo, gente. Dá certo. Dá certo, eles dormem. E acordar, a nossa ideia era que a gente acordasse eles, né? Mas eles acordam antes. Antes e muito cedo. Com aquela energia e vigor que menino tem, que é diferenciada. Aí a gente tem um acordo aqui, eu e o Rafa, que o período da manhã, muito manhã, ele tá com os meninos. Então, tipo, das 5 às 8h30, 9 horas, o Rafa passa esse tempo com eles. Então, eu posso focar nas minhas coisas, posso ir pra academia, posso dormir até mais tarde, posso arrumar alguma coisa aqui. Então, é o período que eu não estou com eles. A gente só toma café juntos, né? Então, eles preparam o café e aí eu vou tomar café com eles. E aí o Rafa também dá conta dos três, tudo, não tem problema. Eu não sei se eu É, respondi tudo. sim, sim, falou que o que precisava ser dito, e, sim, e foi muito importante, porque você vê muito desespero, né, em relação a essa coisa da rotina. Eu acho que você falou uma coisa muito importante do entender que o bebê está chegando em uma família que existe, né, de ir ajudando esse bebê a se direcionar para o que já acontece, não toda uma família, tipo, modificar uma estrutura, não que não precisa, né, você flexibilizar algumas coisas, Sim, fazer sim. alguns ajustes, mas de virar, assim, toda a vida, e a casa funcionar 100% em função ao bebê, o quanto no começo a tendência é fazer isso, mas você vai vendo, né, conforme vai crescendo. E você ter mais de um filho te ajuda a entender isso, né? E daí do Que bebê que nem sabe o que quer, né? Como assim? Todo mundo vai. é, Uhum. e que, tipo, que nem tem condição, né, de fisiologicamente mesmo. Sabe, vai dormir horas a fio, vai, sabe, ter essa coisa ainda de não ter diferença de dia, de noite, e o quanto, às vezes, acaba acontecendo isso, né, da família em direção das necessidades 100% da criança, não de necessidades de apoiar essa criança a sobreviver, mas de mudar toda uma estrutura. E Sim, aí, sim. quando você precisar, a vida continua acontecendo, o quanto vai ficando mais difícil, né? Assim, isso, acho que isso é muito interessante de se pensar. Uhum. Sempre tem aquelas frases, né? Ai, a maternidade, ela te toma de um jeito que toma mesmo, mas não é o seu único papel. Uhum. Né? Eu acho que a gente tem que sempre, mãe, tá muito atenta na sua questão emocional, sabe? Como você está, se aquilo que você está sentindo realmente é o que está acontecendo, né? Então já teve vezes que eu estava amamentando um e o outro gritando porque eu tinha que limpar, que ele fez cocô e o outro derrubando o copo, sabe? Tipo, não, calma, né? Tá tudo bem, vamos lá. É aquela questão, tipo, quem tá precisando mais, sabe? Então, fazendo. Eu acho que é isso, né? Não deixar os sentimentos do momento tomarem conta da sua mente, você né, ficar desesperada. Então, isso tem funcionado muito aqui, assim. É muito difícil, é muita loucura, assim. São muitas demandas, né, que vão surgindo. E aí, eu até brinco com o Rafa, porque o Rafa, ele tá numa fase muito difícil, assim, de trabalho e estudo, que ele fica muito tempo fora, né? Então, ele sai às 9 da manhã, tem dia que ele nem volta para almoçar, ele fica até às 11 da noite. E eu fico sozinha com os três o dia inteiro. E aí, eu falo pra ele, nossa, hoje o assunto do meu dia, assim, eu não conversei com nenhum adulto.
O que eu fiquei discutindo foi, não, eu quero colocar a roupa vermelha, não, eu quero colocar a roupa assim, sabe? Eu sou esse herói. Não, eu sou esse herói. Não, então foi, né? E aí a gente sempre conversa sobre isso. Tipo, nossa, manda uma mensagem, conversa comigo. Aí ele, conversa com seus amigos também. E aí eu tento sempre tirar um tempo na semana para poder pensar em outras coisas e outros problemas que não qual boneco que eu sou. Tem dia que eu passo que esses são os meus assuntos o dia inteiro. Mas tem sido muito especial. A gente tem um momento que. Esse é o momento preferido, assim, que eles. Eu gosto muito de ler, né? E eu tô conseguindo colocar isso neles também, né? Então, colocar isso na rotina. Então, a gente tem hora da leitura e aí a gente começa a conversar sobre coisas incríveis, assim, é muito legal. Eles entram mesmo nas histórias, começam a pensar. Então, é muito legal, assim. E o Lucas já tá entrando, né? É muito legal porque eles têm personalidades muito, muito diferentes, assim. Eles são muito amiguinhos, eles estão sempre juntinhos, mas eles têm personalidades muito diferentes. O Pedro, ele é muito feliz, muito alegre, o Lucas, ele e acaba sendo bobão, sabe? Eu falo que eu falo que o Pedro, ele é tipo um golden retriever, sabe? Ele é esse espírito. E o Lucas é mais centrado, ele brinca sozinho, sabe? Ele pega uma coisinha e fica brincando. O Pedro nunca brincou sozinho. Então, eu tento propor atividades também que sejam boas para os dois, que os dois consigam também sair da sua, né? O Pedro, se deixar ele ficar pendurado o dia inteiro. Então, não, senta aqui, brinca um pouquinho, vamos montar um quebra-cabeça com o Lucas. E aí o Lucas vai também com o Pedro. Então, é legal isso, assim, de trazer atividades que agradariam um ou outro para os dois, né? O João, eu não sei ainda como ele vai ser, ele tá sempre junto, ele tem 1 ano. Tá sempre sorrindo, feliz com os irmãos. Ai, que bom, Carol. E pensando assim, em todas as suas versões, mãe, a versão de hoje, se você, por exemplo, pudesse olhar para o espelho e falar alguma coisa para a mãe que você é hoje, o que que você diria para você? Hum, é... Nossa, difícil. Hoje, realmente, eu acho que eu tô muito mais leve, sabe? Que a maternidade de hoje é muito melhor do que as outras. Muito, muito melhor. Muito melhor. Eu acho que eu diria isso que eu acabei de falar, né? Para manter acho que a consciência de que o que você está sentindo talvez não seja o que realmente está acontecendo, né? Então, cuidado com as emoções, controle os seus pensamentos mesmo, né? Para você não ir para lugares que você não deveria, para você estar ali presente, para você estar 100% presente e quando você está lá e cuidando da sua família, né? Porque eu, eu creio que o que a gente faz ecoa na eternidade, né? Eu realmente vejo a maternidade como um presente de Deus para mim. Então, isso eu não posso esquecer, mesmo nos momentos de caos aqui de casa. Mesmo no momento de querer fugir de casa e levar todo Exatamente. mundo junto. Eu tenho uma de ontem. Ontem eles estavam aqui, aí minha sogra mandou mensagem para eles, né, perguntando se tá tudo bem. Aí eu falei, responde pra vovó que tá tudo bem. Aí ele pegou o celular, vovó, posso ir aí? Eu falei, não, não é isso, tá tudo bem. Aí ela já falou, traz eles aqui, deixa eu ficar um pouco com eles, né? Aí eu levei eles, era no fim da tarde, pra minha sogra. Aí eu voltei, aí me deu uma vontade de tomar um café. Eu falei, nossa, eu vou na padaria tomar um café. Aí eu cheguei na padaria, pedi um cappuccino e um pãozinho. Aí eu comecei a comer, aí eu fiquei emocionada. Meu Deus, eu tô no meio do dia, em silêncio. Eu não peguei nada pra ler, nada pra mexer, eu fiquei parada, tomando um café. E, tipo, parecia que eu tava saindo da minha realidade, sabe? Fiquei super emocionada, quase chorando. Falei, meu Deus, eu tô aqui tomando um café sozinha. Aí eu peguei o celular e mandei mensagem pro Rafa. Falei, Rafael, eu tô sozinha tomando um café. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Porque foi uma manhã muito caótica. Foi uma manhã muito caótica ontem, né? Um deles não dormiu o que deveria dormir, acordou de madrugada, o outro fez xixi na cama, então era 3 da manhã e eu tava resolvendo problemas. Ai, ai. E aí tive esse respiro no meio do dia que eu não tava esperando. Mas eu acho que a maternidade não fica mais difícil, sabe?
Acho que isso é uma coisa que eu não falei, que é legal de falar também. Não vai ficando mais difícil, porque parece, tipo, aumentou o número de filhos, aumentou a dificuldade. Não, porque ele, é o que eu falei, ele vai entrar numa rotina que já existe, né? Então fica muito mais legal. Porque além de tudo, ainda tem um bebê fofinho ali no meio, fazendo graça, começando a andar. Então não fica mais difícil, viu? Quem quiser ter mais filho, tiver na dúvida, pode ter mais filho, viu, Rê? É muito bom, é muito, muito, muito bom. Tá, no, tá na lista. Ai, Carol, nossa, brigadão, viu? Foi muito bom mesmo. Eu acho que até o dia a dia, a correria impede a gente de ter esses momentos, assim, né? De falar, de se escutar, de escutar outras pessoas e trazer, assim, né? Essa leveza sem ficar floreando, assim, ai, é a coisa mais linda, maravilhosa, Não, perfeita, anjos tocando quando você fala sobre a maternidade, assim, meu, mas eu acho que é muito importante trazer essa sobriedade, né, assim, para a maternidade, e é possível, né, na realidade que a gente vive, na sociedade que a gente vive, nas escolhas que a gente faz, dá para ser mais leve. E ser mais leve não significa ser fácil, mas dá para ser mais leve, né? E você é a exemplificação eu disso. tenho uma mãe que eu acompanho, uns materiais que eu uso com os meninos é dela, né, de estudo. E ela tem uma camiseta que é assim, que ela mandou fazer, que é cansada sempre, arrependida nunca. Já vou anotar, vou encomendar a Camila. Boa, Carol. Ai, mas obrigada de coração. Vou liberar que você daqui a pouco tem que fazer a troca de turno. Troca de turno daqui a pouco. Ai, Obrigada pelo convite, Rê. Para mim é uma alegria falar desse assunto. Se você me chamar para conversar sobre isso, eu vou amar. Eu amo, né, falar sobre isso, sobre filhos, sobre criação. E, como eu falei, foi algo que eu não sabia que eu ia gostar tanto. Então, nunca fez parte dos meus estudos, de nada disso. E hoje eu estou completamente imersa nesse mundo, né? Então, para mim é muito gostoso. Para mim foi muito, muito bom. E que Deus abençoe também seu trabalho e como ele é importante para tantas mães, né? Eu já falei para você que eu tenho uma mãe que é muito próxima, que me contou do quanto você transformou a família dela mesmo com seu trabalho e ajudou o filho dela. Então, nossa, que Deus te abençoe. Você é um exemplão de mãe para mim. ai, E amém. de Obrigada. profissional. Ai, obrigada. É muito gostoso ouvir isso. Obrigada mesmo. Então, um beijo. Vai lá, vamos nos Beijo. falando. Estou ouvindo um choro distante aqui. Anula por 17 minutos. Não, vou esperar. Vai passar. Meu marido está lá. Ah, caramba. Bom dia para vocês, Tchau, viu? bom dia, Rê. Um Beijo. beijão. Tchau, Até mais. tchau.